é na sua morte que fomos batizados, pelo batismo na sua morte fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se formos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado, e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom.
ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto dela. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os dois homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com ela contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O que era palavra, o que era meditação, o que era promessa, agora é ação viva no meio de nós. Graças a Deus, mais um ano, nós renovamos esse compromisso batismal. Mais uma vez estendemos esse propósito da aliança e confirmamos esse Deus que é o Deus do amor, o Deus da vida, o Deus da salvação, o Deus da libertação, o Deus humano e verdadeiro, que coloca diante da sua divindade essa grande proposta. O que ele fala, ele cumpre, para que todos nós também, ao ouvirmos o que Deus fala, nós também devemos ter a convicção que vamos ouvir, discernir e cumprir. Cumprir de acordo com as suas normas, cumprir de acordo com aquilo que ele nos revela e cumprir principalmente com um anseio de viver cada dia mais para ele. Mas como ouvimos em todas essas leituras narradas, dando-nos essa condição que o Deus que se revelou, o Deus que formou o seu povo, o Deus que criou esse universo, é o Deus que vive também e faz a comunhão fraterna entre nós através daquilo que ele vê que é
comum para cada um de nós. E o que é comum, esse Deus, Ele não abre mão de fazer acontecer no mundo dos homens. Por isso que é preciso cada um de nós aproximar de Deus para ser os seus seguidores, para ser os seus servos, investidos de uma graça que vem dele mesmo para a nossa ação do Espírito, revestido cada vez mais desse compromisso em que nós agora não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos da graça, filhos da luz, somos cada vez mais mantedores desse anúncio salvífico do Pai. E por isso é preciso também correr ao encontro do sinal que não nos deixa dúvida em que Ele venceu a morte, venceu o pecado e está no meio de nós. Ele está agora cada vez mais incutido em nossos gestos. Ele está agora na vida da igreja. Ele está agora no testemunho que em cada um de nós que recebemos o batismo ou que acolhemos novos para viver o batismo e viver na comunhão e na confirmação dos sacramentos, que é a condição nossa de viver cada vez mais a vida do ressuscitado não é simplesmente dizer Ele ressuscitou, mas nós agora que caminhamos, todos nós que nos envolvemos nesse projeto de conversão, de preparação e de espiritualidade, nós sempre fomos convocados para dizer: sejamos fiéis ao Senhor e enriqueçai e preservai a sua aliança. Deus não esmoreceu em nenhum momento para nós diante da aliança que Ele fez conosco. Por isso, Ele suportou as perseguições, Ele suportou as idolatrias, Ele suportou o desapego, o apego de muitos, mas mostrou o fruto que cada dia mais Ele tem para garantir a nós que queremos continuar com Ele. Essa experiência de vencermos e viver para a vida eterna. Nosso momento ainda não chegou para estarmos plenamente na vida eterna, mas já começamos a partir daqui a assumir esse compromisso de vida eterna, aonde nós abraçamos a causa do plano de Deus. E abraçados a causa do plano de Deus, cada vez mais nós vamos ver mais pessoas aderindo a esse plano de amor, mais pessoas saindo das trevas e preenchendo o seu sinal de luz, mais pessoas comprometidas em dizer a verdade, mais pessoas se doando de forma gratuita para que o plano de Deus aconteça. A alegria daqueles que foram até o sepulcro e não viram mais a pedra que o prendia ou o separava, e foi dado o ato do aleluia, da alegria. Primeiro foram precisos retomar a palavra de salvação anunciada. Para nós, nessa vigília que tivemos e na iniciação da ressurreição do Senhor, porque a Páscoa do Senhor, ela tem esse processo iniciativo, e dentro desse processo iniciativo nós vamos ter uma ação celebrativa da Páscoa, onde todos os domingos nós vamos ter a oportunidade de conferir o que o Senhor Deus faz de experiência com o seu povo e como nós estamos fazendo experiência com Ele. É claro que o chamado é sempre o chamado de redimir. É claro que a proposta é uma proposta que nos leva então a permanecer na luz. E muitas coisas que às vezes nós experimentamos, pode ser que elas não nos conduzam na luz, mas a atenção à sua palavra é que nós então vamos manter cada vez mais unido a Ele. A mesma palavra que diz: transformai tudo, fazei tudo em ato de vida, é a mesma palavra que o Senhor Deus fala para nós hoje. Permanecei na vida, e a vida em abundância que Jesus propagou para nós. A tua palavra é a consumação dos tempos. Tudo está consumado. Ele disse na cruz, e hoje Ele vai dizer para nós: a consumação de Deus está na paz de espírito que nós promovemos e conservamos em nosso coração. Hoje iniciamos esse processo pascal, renovamos a nossa vida batismal, queremos renovar a nossa vida batismal, queremos acolher esses nossos irmãos catecúmenos para sentarmos juntos à mesa do banquete nupcial, à mesa do banquete do Cordeiro, para que a igreja ela seja forte para dizer a única palavra do Senhor, a palavra de salvação, a palavra de libertação.
Guardar a palavra de Deus não significa acomodar o silêncio. Guardar a palavra de Deus não significa omitir a missão. Mas guardar a palavra de Deus traduz em colocar-se mais fervorosos no caminho do Senhor. O que era do passado é do passado. O que é do presente nós devemos então valorizar e viver o máximo que nós pudermos assim fazer. Por isso somos chamados nas comunidades a seguir o Cristo Jesus, que não está só aqui, Ele está em todos os lugares. Mas se nós lembrarmos que esta chama multiplicou para muitos de nós, essa chama nos fez ser uma única chama em Deus e atraiu aqueles que estavam na escuridão para poder ter segurança e caminhar agora numa vida de consagração, numa vida de ministério, numa vida de testemunho. Tudo isso, meus irmãos, pode ser que nós já estamos vivendo ou estamos vivendo pela metade ou incompleto